E aí galera, boa noite. Na verdade aqui é noite, né? A gente tá gravando esse vídeo. Eu vou começar hoje falando com vocês sobre Legion, primeira Legion e também segunda Legion. E para isso eu vou usar esse aplicativo aqui do FET Colorado. Para quem não conhece, tá? É um aplicativo bem interessante, então procurem depois. Eu vou deixar até no vídeo um link para vocês entrarem nos aplicativos que a gente vai usar aqui do FET Colorado. Esse site é muito legal, tem muitas simulações muito boas de física e que vocês podem usar no dia a dia de vocês, certo? Então, nessa aula de hoje eu vou fazer o seguinte, ó, a gente está vendo aqui uma relação V igual a RI. A gente vai fazer esse cálculo matemático lá no quadro, tá? Junto, a gente vai trabalhar junto isso. Mas o que me interessa aqui não é só a parte matemática do V igual a RI, mas explicar a vocês o que é cada coisa. Aqui ele chama V de tensão, R de resistência e esse I aqui é corrente, certo? Eu vou usar quando a gente for trabalhar, U como tensão. Aí tanto faz, tá? Quem usa U ou quem usa V. Você só precisa entender que V é tensão, V e U são tensões, equivale a tensão, perdão. V e U equivalem a tensão. E são dados com unidade de medida de volt, certo? E resistência é dada por ohm. Mas o que é importante aqui para a gente trabalhar é o seguinte: existe esse I em vermelho, existe V e R, tá? O que eu vou fazer? Eu vou aumentando e vou diminuindo aqui, como o aplicativo está pedindo. Então ó, agora eu vou aumentando a tensão. E você está vendo que quanto mais eu aumento a tensão, mais eu aumento a corrente. Então, maior tensão, maior corrente. Menor tensão, menor corrente. Certo? Então, tensão e corrente, vocês estão vendo que são grandezas diretamente proporcionais. Agora, se eu coloquei a tensão aqui como máxima, o que vai acontecer aqui agora com a resistência? Se eu aumentar a resistência, a corrente diminui. Se eu diminuir a resistência, a corrente aumenta. Tá? Então, o que acontece? Resistência e corrente são grandezas inversamente proporcionais. Então, tensão e corrente, maior tensão, maior corrente, maior resistência, menor corrente, certo? Tensão e corrente são grandezas diretamente proporcionais, resistência e corrente são grandezas inversamente proporcionais. Tudo bem até aí? Então, primeira coisa que a gente já tem aqui e que vai ficar gravado na nossa aula é essa relação direta entre tensão, corrente e resistência. Lembrando que corrente elétrica foi uma aula que a gente já falou, um conceito que a gente já falou, que corrente elétrica é a quantidade de carga pelo intervalo de tempo. Para quem não lembrar disso, volta lá no primeiro vídeo que a gente teve. Tudo bem? Bom, definido isso aqui, definido esse primeiro processo, então nós vamos agora para a gente pode fazer as aplicações disso aqui, que a gente vai mexer depois com essas aplicações, certo? Vamos lá, vamos mexer nessas aplicações, tá? Do jeito que a gente quer. Então vamos produzir aqui algumas coisas do jeito que a gente precisa, do jeito que a gente quer. Então eu vou agora aqui e a gente vai produzir aqui no nosso quadro algumas coisas importantes. Então, a gente já tem então a nossa relação, primeira lei de Ohm. De Ohm. Que diz, eu vou usar aqui como U, tá? U igual a RI. Então é importante aqui dizer que esse R, quando for um resistor ôhmico, for um resistor ôhmico, R é constante. Como assim, professor? Resistor ôhmico R é constante. Você vai entender aqui agora. Ó. Então vamos criar um gráfico então, para resistor ôhmico.
Qual é o nosso gráfico? U em volts e em ampere. Então eu vou começar daqui e vou criar uma reta crescente. Aqui eu vou dizer que é I1, U1. Aqui eu vou dizer I2, U2. Certo? Bom, para ele ser, eu posso também criar um I3, U3. Vamos criar aqui um U3 e 3. Pronto, a gente pode trabalhar com ele aqui também. I3. O que vai acontecer? Ó, aqui de verde eu vou ter I2 menos I1. Aqui de vermelho eu vou ter não repara muito desenhando, tá? O 2 menos o 1. Aqui, por exemplo, também eu poderia ter o aqui, ó. Aqui eu teria, ó, I3 menos I2. E aqui eu teria o 3 menos o 2. Onde eu quero chegar com isso? Porque aqui eu vou ter um ângulo. Aqui eu vou ter um triângulo retângulo de ângulo 90 graus. Aqui, 90 graus aqui. E aqui eu vou ter um ângulo θ. Tanto θ aqui, quanto θ aqui nesse triângulo menor. Certo? O que eu tenho? O que eu teria aqui? Que o 2 menos o 1 seria meu cateto oposto, e 2 menos I1 ou I3 menos I2, meu cateto adjacente. Ou seja, eu teria aqui tangente de θ é U sobre I. E o que seria U sobre I? Se a gente vier para cá, ó, se U é igual a RI, então U sobre I é igual a R. Então tangente, isso implica que tangente de θ é igual a R. Por isso a gente definiu o seguinte, que neste caso aqui, no resistor ômico, a resistência sempre terá valor constante. Diferente, por exemplo, do resistor não ômico, que a gente vai discutir esse tipo de resistor um pouco mais à frente. Certo? Então aqui a gente teria a nossa primeira relação com a primeira lei de Ohm. Para a gente definir a primeira lei de Ohm, a gente define que um resistor ômico, tá? A gente define que um resistor ômico é um resistor de resistência constante, sendo que a resistência vai ter a função desse gráfico, tá? E a resistência a resistência equivale a tangente de θ. Tudo bem para todo mundo, definido para vocês, a gente teria essa informação aqui, a gente teria esse processo aqui todo definido e usado aqui para a nossa parte convencional. Importante, tá? A gente pode falar, e a gente vai falar depois de alguns conceitos importantes, como o conceito, por exemplo, de potência. E a gente vai trabalhar potência com essa situação aqui. Aí a gente vai definir lá em potência que existem resistores que não são ômicos. Mas isso é um convite para vocês assistirem a nossa próxima aula, o nosso próximo vídeo, falando sobre isso aqui. Tá? Então, ó, vídeo 1, estudem lá e revisem corrente elétrica. Vídeo 2, a gente vai estar falando de primeira lei de Ohm, porque a primeira lei de Ohm é um assunto também interessante, importante e base para tudo que a gente vai fazer agora na parte de Enem. Não só resolvendo questões com fórmula de U igual a RI, mas vendo análise de gráfico, como vocês estão vendo aqui, por exemplo, definindo o gráfico aqui. Um exemplo, posso colocar aqui o seguinte, ó. Pronto, pra gente terminar essa aula com um pequeno exercício. Tá? Pequeno mesmo. Eu vou montar esse gráfico aqui. Só para vocês verem aqui como é a relação.
nosso pequeno exercício. Então vou montar esse gráfico aqui de novo. O em volt e em ampere. Certo, eu vou colocar agora valores. Então aqui seria 6 e 3. Aqui seria 5, 7, 14. E aqui seria... Ficou muito alto. Corrigindo, vamos corrigir. Ao vivo é legal, tá nisso, ó. Você vê os erros. 9 e 18. Então vamos lá, estamos aqui. Bom, eu tenho DDP e tenho a corrente. Preciso de vocês para encontrar a resistência. Então, como é que a gente encontraria a resistência, por exemplo? Então, o que a gente pode fazer? Né? A gente pode fazer o seguinte, ó. Tá aqui. Aqui é U, aqui é I. Aqui seria, né, da diferença, né? E aqui seria a diferença de corrente. Então, aqui seria 4. Aqui seria 8. O ângulo θ está aqui. Então, tangente de θ é igual a R. E que é tangente de θ? Neste caso, 8 dividido por 4. Tangente de θ é igual a 2. Ou seja, R é 2,1. Bem simples. Ou eu poderia dar aqui, ó. Por exemplo, ó, vou trocar. Já dei até a resposta para vocês, ó. Pronto, encontrei R. Então, quem seria aqui? No caso, ó, I3, que eu não tenho. Então, I3 está no ponto 18, né? Então, ó, a gente sabe que U é igual a RI. O 3 é igual a R vezes I3. R é constante, então 18 é igual a 2I. I é igual, I3 é 18 dividido por 2. I3 é igual a 9 ampere. Já tinha dado a resposta para vocês, mas isso é como a gente pode resolver essas questões em gráficos envolvendo resistor ômico, tá? Resistor ômico, tá? A gente trabalharia assim, certo? Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido. Por favor, curtam, comentem, compartilhem. E até o nosso próximo vídeo. Beijos a todos.